Então, para a gente poder começar a pensar sobre as emoções, né, e o que eu falei no vídeo de sábado, né, que vale a pena viver uma vida pelo qual o sofrimento ele faça parte. E é bem intrigante quando a gente pensa sobre por que o sofrimento deve fazer parte da nossa vida. Não deveríamos ser felizes todo o tempo? Bom, é um pouco tanto utópico a gente pensar sobre uma felicidade constantemente, uma vida com a ausência da dor, do sofrimento, da tristeza, até porque nós sabemos que na esteira do amadurecimento, né, quando a gente se encontra com as dores e sofrimentos, é um dos maiores combustíveis para a gente poder se movimentar na vida, procurar novos lugares, procurar outras possibilidades. Então, para começar, hoje eu trouxe aqui duas histórias, tá certo? Né, do João e do Pedro, né? Me acompanha aqui, vamos junto aqui, tá? Imagina só, o João, né, tinha uma namorada, e aí essa namorada, né, era uma verdadeira montanha-russa de emoções com ela. Então ele viveu várias experiências com ela, intensidade sexual, viagens, festas e uma série de coisas. E aí, após 3 meses de intensas aventuras, eles romperam. Ela mandou mensagem pro WhatsApp dele, dizendo que não dava mais certo, não queria mais ele, e terminou. E aí o João se pôs a ficar triste, pensando, por que isso aconteceu comigo? E ele ficou com raiva, ansioso, triste, magoado, e uma série de sentimentos, né, abarrotavam o João. E ele se questionava, por que eu estou sofrendo? Eu não devia estar sofrendo. Era muito melhor ter uma vida onde eu não sofresse. Isso começou a mexer muito com o João. Por sua vez, o Pedro teve uma experiência muito parecida com a do João, uma namorada que tinha uma intensa vida, né, de festas, viagens, uma intensa vida sexual, um processo que durou também 3 meses e terminou praticamente da mesma forma, né? E aí, o Pedro, né, também sentiu raiva, sentiu angústia, sentiu uma série de coisas. E aí ele decidiu conversar com um amigo dele. Começaram a conversar e tal, e o Pedro foi dando um outro lugar às suas emoções, de raiva, de tristeza. Ele entende, né, que foi um processo intenso, ele ter vivido isso com a sua namorada, mas que tinha terminado, que tinha sido bacana algumas coisas, e que ele tinha aprendido uma série de coisas, né, que faz parte da gente, a tristeza faz parte da vida, e que, né, se está triste é porque teve alguma coisa que foi bacana. Então, vejam só nesses 2 exemplos que eu coloquei para vocês, tanto o João quanto o Pedro, eles se relacionam de uma forma diferente com as emoções que eles sentiram. Veja só, eles passaram experiências muito próximas, muito parecidas, mas a resposta emocional que cada um teve foi diferente. E aí você começa a pensar na sua própria vida, né? Quais são as respostas emocionais que você tem diante dos acontecimentos que te impactam, que te afetam, que te tocam, né? Quais são as reações emocionais que você tem? E de outras pessoas próximas a você também. Que reações emocionais? Como é que você avalia as reações emocionais que você tem? Porque acontece um fenômeno muito interessante, se a gente pegar essas 2 histórias aqui. Uma delas que a gente pode chamar de catastrofização das emoções. É justamente quando nós passamos por algum processo de sofrimento e a gente catastrofiza isso, passando a entender que iremos sofrer para sempre, que isso nunca vai passar, que essa dor será eterna, que ninguém no mundo jamais passou por uma dor igual, que essa dor ela está te destruindo e vai te destruir pelo resto da tua vida, né? Então, o que a gente começa a ver? Que nós, seres humanos, né, experienciamos as emoções, mas também nós experimentamos uma interpretação, uma avaliação dos aspectos emocionais, dos aspectos sentimentais que a gente vive. E muitas vezes essa forma de olhar para as nossas emoções, ela pode ser disfuncional, ou seja, ser completamente desconectada da realidade, ou apresentar, vamos dizer assim, alguns traços vamos dizer assim, de imaturidade, né, de ingenuidade, de fantasia. Então é importante a gente olhar para como nós nos relacionamos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente passa. Porque se a gente catastrofiza essas experimentações emocionais, elas se tornam muito mais densas. Porque você imagina só, né? Quem está passando por um luto, um fim de relacionamento, uma perda de um ente querido, de um filho, de um esposo, esposa, divórcio, traições, enfim, de relações, de amizade, enfim, de uma série de coisas. Alguém está passando por um processo de bastante tristeza.
né? Imagina só, se a pessoa está passando por isso, ela está angustiada, ela está chorando, e aí ela começa então a se preocupar por estar triste. Ela já está triste, que é uma reação de impacto que provavelmente todos nós sentiríamos se passasse por uma situação dessa bem complexa, não é? E aí a pessoa se coloca a pensar de um modo muito crítico, de modo muito depreciativo por estar sofrendo. Se julga como menor, como sendo desprezível por estar sofrendo, como se as emoções não tivessem que fazer parte do dia a dia dela. E aí é que a gente tem que refletir conosco e com quem está ao nosso redor sobre o lugar que as emoções elas possuem, né? E isso é muito interessante, beleza? Bom, fazendo aqui só uma pausa, tá certo? Mandem aí seus comentários, eu estou acompanhando aqui, eu estou lendo aqui o que vocês estão colocando, os acenos aí, beleza? Doutor Diego, a Flávia, minha amiga, minha contadora maravilhosa, gente boa demais, meu amigo João II está aí também, né? Que bacana, Périx, meu amigo Périx está aí também, pô, muita gente boa, tá? Muito feliz de estar aqui com vocês, a gente trocando essas experiências, né, e levando para vocês um pouco, né, das minhas experiências, do meu cotidiano, das minhas leituras, do meu trabalho, enfim, de toda a minha jornada aí pela psicologia e pela vida também. Beleza? Mas vamos voltar aqui, tá certo? Quando a gente fala de emoções também, a gente pode pensar que as emoções elas têm um lado cultural muito forte, né, uma expressão cultural muito forte. Vejamos bem, há mais de 3.000 anos, né, assim, as concepções sobre emocionar-se e sobre as emoções, elas vêm tendo várias conotações, né? Teve um momento, por exemplo, do século XVIII, em que os lords, né, da Grã-Bretanha, eles entendiam que era um ato de expressão, de força, demonstrar suas emoções. Então eles faziam discursos hiper emocionados, eles choravam, enfim. Também teve um movimento do romantismo que se relacionou com as emoções de uma forma onde ali fosse o ápice, né, da vida humana. Já tivemos outros momentos da história, por exemplo, os estoicos, por exemplo, os filósofos estoicos, eles entendiam que as emoções, elas nos lubridiavam, elas nos atrapalhavam, elas eram aspectos humanos que deveriam ser suprimidos, né? Então veja só que nesses dois pontos que eu coloquei, fora isso, a gente vai pegar Aristóteles, Platão, Kant, e aí vários outros filósofos que vão dando as suas interpretações. Nosso objetivo aqui não é falar sobre a história das emoções, né? Assim, podemos até marcar uma live para isso, né? Mas você pode dar uma pesquisada, para ver na internet o que se encontra de artigos, né? Que falam sobre essa história das emoções, e a gente vai vendo como existem várias interpretações. Não existe só uma forma de se relacionar com as emoções. E por que eu trago isso para você aqui, tá certo? Que é para você olhar para a forma como você se relaciona com as suas emoções, a forma como você catastrofiza, como muitas vezes você deprecia a sua existência por estar sofrendo. Bom, a gente pode estar falando de uma concepção assim, um pouco tanto disfuncional, né? Afinal de contas, nós não somos robôs, nós não somos de isopor, nós somos feitos, tá certo, de cognição, de pensamento, e nós também somos feitos de emoção também. Então, é muito interessante, né? Eu acho que é uma coisa bacana você dar uma olhada sobre essa questão da história, das emoções, para pensar que você pode, em algum momento da sua vida, ter aprendido uma forma muito disfuncional de se relacionar com suas emoções, né? Algumas pessoas entendem que estão passando por uma vergonha por se emocionar, né? Como se não fosse possível expressar suas emoções. E aí eu te pergunto, né? Hoje a gente vive uma era de inovação, todo mundo fala de inovação, de criatividade, de criar coisas novas. Eu te pergunto, tá, quer dizer que para a gente criar coisas novas, para a gente acessar um processo criativo, não tem que ter aspectos emocionais? Já pensou sobre isso? Quer dizer que para a gente criar, inovar, são só aspectos racionais? Imagina como é que seriam os publicitários, não é, os inovativos, se fossem somente talhados na caixa da racionalidade. Como pensar de modo abstrato, como pensar de modo criativo com a ausência dos aspectos emocionais? Vejam só como isso é muito interessante, né? Muitas vezes a gente quer somente os aspectos positivos de tudo. Isso é muito imaturo, isso é muito infantil, querer somente ter os aspectos positivos, não é? É utópico, vamos dizer assim. Seria maravilhoso, mas não é assim, né? As emoções, elas fazem parte também nos aspectos da tristeza, né? Assim, temos os aspectos da alegria, enfim. Imagine só
as músicas, né? Hoje, se a gente pegar as músicas mais famosas, mais tocadas no campo do sertanejo, elas tocam sobre as emoções, não é? Nós as cantamos, né? A gente vai pro show, a gente vai curtir, né? Aí vamos lá, Marília Mendonça, Safadão, então, eles tocam músicas que falam sobre as emoções, e vários outros também. E aí a gente canta lá, você vai, pá, bacana. E aí quer dizer que então na nossa vida pessoal a gente não pode ter espaços para ter as nossas emoções? Né? Se a gente não tivesse passado por dores, angústias e sofrimento? Né? Será que nós teríamos amadurecido da forma como nós amadurecemos até o presente momento? Esse é um questionamento muito importante, que é qual é a função que as emoções elas produzem na nossa vida, qual é o amadurecimento que as emoções nos trazem, quais são os avanços que a gente tem na vida por passar por muitas emoções, às vezes duras, né? Beleza? Vamos lá que chegou uma pergunta aqui da Ana, vamos lá. E quando não conseguimos expressar nossas emoções? Quando ficamos trancados e não conseguimos falar com ninguém sobre os acontecimentos? Bom, Ana, excelente pergunta, adorei sua pergunta. Ela não é só assim, não é só você ou o que você perguntou, assim, não é somente uma ou outra pessoa que passa por um aspecto como esse de não conseguir demonstrar as suas emoções, seus sentimentos. Muitas pessoas passam por isso, justamente pela forma como elas aprenderam a pensar sobre estar emocionadas, sobre se emocionar, sobre as suas dores, sofrimentos, angústias, né? Eu sugiro, né, você pensar sobre a sua história, enfim, ou de quem quer que você esteja conversando sobre isso, né? Que aprendizados ela teve sobre o papel das emoções na vida dela. Por que não posso me expressar? Certo? Porque não se expressar, eu entendo que, né, enfim, é um ato, enfim, um acontecimento que esteja acontecendo na vida. Mas se você se expressasse, o que aconteceria? Né? O que de tão pior poderia acontecer se você expressasse seus sentimentos? Qual o grande temor teria em expressar os seus sentimentos? O que poderia acontecer? São reflexões importantes que a gente pode colocar na nossa vida para pensar por que não nos expressarmos. Também entendo que a gente vive numa sociedade muito plural, de muita gente, e às vezes pode ser desconfortável falar isso para algumas pessoas. Mas por que não expressar suas emoções para pessoas que são próximas, para os amigos, para aquelas pessoas que a gente entende que são um lugar seguro para nos acolher na nossa verdadeira essência, né? Assim, na nossa autenticidade, né? Acolher-nos assim como nós realmente somos. Por exemplo, eu tenho amigos, né, grandes amigos, que quando eu preciso conversar sobre os meus aspectos emocionais, eu converso com eles e flui muito bem. São pessoas extremamente acolhedoras, né? Posso citar, por exemplo, o Emanuel, grande amigo, né? Foi professor de muitos que estão aqui também, né? Carlos Eduardo, que é um grande amigo, meu padrinho de casamento também. Então, são o João II, né, que está aqui também. São pessoas que são importantes na minha vida e que vale a pena, entendeu? Falar com elas e demonstrar isso, porque quando você se abre, né, como o João está falando aí, para a vulnerabilidade, de mostrar que você sente, de mostrar que não está legal, e você faz isso com pessoas que são importantes na sua vida, isso é muito bom, é muito transformador, né, quando essas pessoas te acolhem sem julgar, né, quando elas te dão um ombro, né? Por isso eu sugiro, né, que você faça uma pequena experiência, né, que a gente chama na psicologia tecnicamente de ativação comportamental, né? Vamos fazer uma ativação emocional, né? Escolher pessoas que sejam da sua confiança, pessoas que não são julgadoras, pessoas que são acolhedoras, pessoas que têm uma maturidade emocional muito bacana, que você possa contar sobre a sua história, que você possa se vulnerabilizar. Né? Existe um grande poder quando a gente se vulnerabiliza, quando a gente conta sobre as nossas dores para as pessoas. Como, por exemplo, eu contei para vocês no vídeo de sábado, né? Esse vídeo eu gravei após algumas reflexões de um momento de vulnerabilidade que eu passei. Eu passei um processo de luto, né? Estou passando ainda, né, por um processo de luto que foi muito marcante para a minha vida, né? E essas pessoas que eu citei, como por exemplo o João, que está aqui, né, que falou agora sobre a vulnerabilidade, o Emanuel, o Carlos Eduardo, né, o Félix, meu amigo, muitas outras pessoas, eu conversei sobre esse processo, né, eles me deram muito apoio, muito ombro, e a gente conversou bastante, e aí as coisas foram se organizando. Então, vale a pena
a gente contar dos nossos sofrimentos, das nossas dores para essas pessoas próximas. E aí a dica é essa, pessoas que você possa entender que vão te dar um suporte, que não são julgadoras, são pessoas maduras para você conversar, tá bom? Vamos lá, tem mais aqui, tá bom? A Milka, né, tá falando, por isso a importância da terapia também. Termos alguém que possa nos acolher sem julgamentos, perfeitamente. O espaço da terapia ele é importantíssimo, né, para dar um outro lugar para esses aspectos emocionais, algumas coisas que são muito duras e que precisam de intervenções técnicas, de intervenções precisas, intervenções baseadas em conhecimento científico, metodológico, técnico, né? Então é extremamente importante, Milka, o que você está colocando. Beleza? Pois vamos mandando mais perguntas aí, vamos dando feedback também, tá? Estou aprendendo a fazer esse formato de live aqui também e está sendo muito bom estar com vocês aqui. Vamos lá, eu também fiz uma colinha aqui, tá certo? Para fazer o roteiro, né? Que já é uma dica aqui de um outro amigo meu, que é o Jean, que mandou a dica de fazer o roteiro e tal, para a gente ir trabalhando. Beleza? Bom, é importante fazer uma integração das nossas experiências para dar significado também às nossas vidas, né? Integrar a experiência emocional à nossa vida, à nossa história. Como assim fazer uma integração das experiências? Bom, vamos lá. Imagina só, certo? Quando você imagina que não valeria a pena ter conhecido o seu ex-namorado, ou o seu parceiro que chegou a falecer, ou um filho que chegou a falecer, ou o seu pai, tá? Muitas pessoas elas me falam assim, tipo, eu preferia não ter conhecido essa pessoa, eu preferia que nunca ter visto essa pessoa, ter passado por uma experiência com essa pessoa. E aí, vejam só, eu entendo a raiva, entendo o ressentimento, entendo a amargura, elas fazem parte da nossa vida, elas fazem parte do nosso dia, nós somos humanos e sentimos isso sim. Mesmo que você nunca tenha falado para ninguém isso, mas eu sei que você sente. Vamos aqui na real, e a gente sente isso, né? Então vamos lá. Então, quando a gente faz essa integração que eu estou falando, poxa, eu entendo essa raiva, eu entendo isso, mas que coisas interessantes eu vivi também com essas pessoas. Que coisas bacanas, que aprendizados, né? Qual o propósito da passagem da pessoa pela minha vida, o que ela deixou, qual foi o aprendizado, o que eu ganhei em termos de amadurecimento com essa experiência. Né? Eu sei que isso é um passo mais na frente na etapa do desenvolvimento do luto, quando a gente está passando. Mas essas são perguntas para você colocar-se, né, como reflexão para dar um significado para toda essa dor que está existindo. Até porque só existe dor quando a gente perde alguém, se esse alguém, ele teve um lugar muito especial em nossas vidas. E se teve um lugar especial na nossa vida, com certeza, em algum momento foi muito bom. Em algum momento foi muito, muito bom. Né? Por exemplo, muitas vezes casais com 10 anos de história, né, chegam a romper e tal, a gente vê um sofrimento muito grande, né, enfim, dos vários lados. E eu sempre faço uma pergunta, né? Porque, vejam só, né, fazendo outro parênteses aqui, antes da pergunta, né, muito interessante quando as pessoas vão relatar sobre os fins, sobre os términos, elas relatam que foi uma tragédia por trás de tragédia, como se sempre tivesse tido tragédias, né? Ela vai juntando todos os fatos ruins que teve ao longo do casamento. E aí imagina só, 10 anos são 3.650 dias. Então você viveu com essa pessoa 3.650 dias. Será que esses 3.650 dias foram só de dor, angústia, calvário, tristezas, né? Foram sempre tão ruins assim? Porque se for, isso aí já gera uma outra questão também. Então é importante a gente entender, né, que mesmo diante dos momentos ruins que vivemos numa relação, por exemplo, várias outras coisas boas, bacanas e marcantes, elas aconteceram também. Beleza? Então, é muito importante a gente pensar, né, sobre esse aspecto também. E aí, tá certo? Vamos ver se tem mais pergunta aqui, porque foi rolando aqui, tá certo? Bom, tem o meu amigo aqui, Ayrton Castro, né, foi meu aluno, cara inteligentíssimo, muito bacana. Vamos lá, Ayrton. Em algumas situações inacabadas, a importância de ressignificar crenças irracionais vivenciadas. Não, perfeitamente. Muito bom. Ayrton, quando você coloca isso, né, as crenças racionais, a gente pode desenvolver, né, segundo o Robert Leahy, que é um autor que eu tenho gostado bastante, presidente do Instituto de Terapia Cognitiva de Nova York, fantástico,
vou ser aluno dele, inclusive, numa pós-graduação do Robert Liarri. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre crenças irracionais com relação às emoções, o que a gente está falando? A gente está falando de pessoas que têm uma forma de olhar para as suas emoções, como as suas emoções sendo vergonhosas, como elas sendo inconvenientes, como elas sendo inapropriadas. Muitas pessoas entendem que por estar sofrendo elas são menores, elas se depreciam por estar sofrendo, elas se chamam de inúteis e incompetentes, que elas não são duras o suficiente para a vida, que elas não deviam estar sofrendo, e aí ela começa a ter raiva por estar emocionada. Veja só, é muito próximo do que eu falei uma certa vez da microfonia, né? A pessoa está passando por um momento de tristeza, daí ela tem raiva por estar triste, aí ela começa a se depreciar por estar triste. Então, é por isso que o convite do vídeo de sábado e da live de hoje é para que a gente possa pensar o lugar que as emoções ocupam na nossa vida e a forma como a gente interpreta tudo isso. Beleza? Pois, gente, acho que a gente está começando aqui a chegar ao final dessa live aqui de hoje. Beleza? Quem tem alguma dúvida ainda, alguma sugestão, alguma ideia, pode mandar aí, tá? Bom, o Cássio está falando aqui que a gente não pode esquecer das distorções cognitivas. Perfeitamente, Cássio. Cássio, meu amigo, meu ex-aluno também, um grande amigo pessoal que deu muito suporte também no que eu falei para vocês, está agora morando nos Estados Unidos. Cássio, então quando a gente fala das distorções cognitivas, né, é justamente sobre isso, é quando a gente olha, né, para o fenômeno que a gente está vivendo, para a dor, para a angústia, enfim, eu estou puxando para esse lado que é o foco da nossa live de hoje, e a gente deturpa isso, a gente passa a dar significados irracionais, né, significados que empobrecem a experiência humana, né, como pensar que nós, por exemplo, homens, né, porque a gente tem uma questão na nossa cultura que é de separar emoções por gênero, como por exemplo, no caso a gente que homem não pudesse chorar, como a gente não pudesse se emocionar, como a gente não pudesse ter tristezas, né? Não pode passar por tristeza, você não pode passar por isso, engole isso, né? Você não pode, por que eu não posso? Por que eu não posso? Né? Aqui tem um coração, carne moída, não é? O que tem aqui dentro? Aqui dentro, né, enfim, metaforicamente falando, eu tenho um coração, então eu posso sim, eu tenho direito a me emocionar, eu tenho direito a viver meu luto, eu tenho direito, não é, a passar um processo, enfim, de tristeza por uma situação que me marcou bastante. E isso não é vitimismo, é totalmente diferente. As pessoas deturpam, elas colocam as emoções no lugar muito, muito piegas, entendeu? Descontextualizando o ser humano. Então a gente está aqui, né, o meu manifesto é para fazer a integração das emoções na nossa vida, na vida humana. Beleza? Vamos lá. Meu amigo Alisson Morafé, grande abraço, amigo. Muito obrigado pelo apoio, tá bom? E Derlane, né? Trabalhar no autoconhecimento, reconhecer o que deve e o que deve estar conosco ou não. Saber investir no que deve ser feito nos ajuda muito a vivenciar de forma muito mais saudável. Muito bem, o caminho é do autoconhecimento. Como diz meu amigo João II, não é? Nós estamos vivendo a era do autoconhecimento, né? A nova disrupção é a disrupção do autoconhecimento. Porque a gente vai entrar numa era de muita tecnologia, de automação, de robôs, uma série de coisas que nós temos que nos tornar cada vez mais especialistas em ser humano. Mas isso aí eu vou falar na sexta-feira, que é na live Ensaios sobre o Futuro, onde a gente vai conversar sobre isso. Beleza? Muito bem. A Yasmin, tudo bem, Yasmin? E que sejam vivenciadas de uma forma saudável, considerando que cada um tem a sua função. Perfeito, perfeito. Olha como você colocou uma coisa muito importante, né? O medo tem uma função maravilhosa na nossa vida. Quando alguém disser para vocês que não tem medo, eu não tenho medo, desconfia, essa pessoa pode ser ou psicopata ou um grande mentiroso ou mentirosa, entende? Né? Porque os sociopatas, os psicopatas, né, existe uma grande possibilidade deles não terem medo. E aí, meu amigo, nós temos medo mesmo, e o medo tem uma função extremamente importante em nossas vidas, porque ele nos alerta para uma série de coisas. Concordo que muitas vezes esse medo, ele pode vir em situações inconvenientes, né? Ele pode estar deturpado em algumas horas, mas isso aí é um outro ponto. Beleza? Vamos lá. A Naira, obrigado, Naira. Muito bem, vamos aí evoluindo junto como seres humanos.
falar sobre ansiedade. Beleza, vamos combinar sim de a gente falar sobre ansiedade, tá? Essa semana, esse mês de março eu dediquei a gente falar sobre as emoções, especialmente para a gente pensar um outro lugar para as emoções da nossa vida, tá certo? Mas eu vou incluir também a ansiedade nesse contexto também, né? Para a gente falar sobre crise de ansiedade, pânico, transtorno de ansiedade, ansiedade social e outros aspectos assim também, tá bom? Doutora Denise também, um abraço, muito bem. Ó, minha tia está aqui também, tia Conceição, muito bom. Doutor Sâmio, meu amigo, beleza? Tudo bem? Vamos lá. Vamos aqui agora para a finalização, para a nossa conclusão, tá bom? Bom, para a gente concluir tudo que eu falei aqui, tá certo? A ideia é que a gente possa ter uma melhor relação com as nossas emoções, para que a gente possa reconhecer que as emoções ela têm um lugar importantíssimo e belíssimo em nossas vidas. Então, trazer a emoção para o centro da nossa vida, da nossa existência, entendendo que as emoções elas têm um papel fundamental no nosso amadurecimento, tá bom? Outra coisa é entender ao modo como a gente interpreta as nossas emoções, o nosso estado muitas vezes emocional, e se nós estamos fazendo uma catastrofização das emoções que nós sentimos. Então é importantíssimo a gente fazer esse movimento de entender sobre o que a gente pensa sobre as nossas emoções, tá certo? E desejar a todos que vivam, que experienciem, que amem, que sintam, porque não há nada melhor do que sentir, do que amar, né? E só verdadeiramente aquele que se entrega ao amor, aquele que se entrega, tá certo, a vivenciar verdadeiramente as suas emoções, as suas entregas, seja, enfim, com a sua esposa, com o seu marido, enfim, namorado, namoradas e filhos, com quem quiser, com seus amigos, com quem for, tá certo? Quem quer que seja. O importante é a gente experienciar. Só essas pessoas que se abrem verdadeiramente a isso, né, é que tem a potencialidade de viver realmente uma dor de perder alguém. Né? Porque quando a gente não se entrega, quando a gente vive de um modo como clausurado, daquele modo mais contido, sem se abrir essas experiências, as perdas não vão fazer tanto impacto, tanto sentido. Então, quando você vê alguém que está numa dor, que está sofrendo porque perdeu alguém, entende, essa pessoa provavelmente teve uma grande história com essa pessoa, ela verdadeiramente amou, ela verdadeiramente se entregou. Beleza? Pois aqui, uma boa noite, muito obrigado, tá? Vamos lá, vamos fechando. Então, muito obrigado, minha prima Larissa Camus.